Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos alcançar onde quer que estejamos hoje e sempre. Seguindo com o estudo do livro Rumo Certo, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, vamos nesse vídeo conhecer a lição número 19 de título Conquista Íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando o remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência, que tantas vezes gera rixas inúteis, é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos e aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos. Convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. O Espírito Emmanuel, nesta lição que acabamos de conhecer, elege um tema, para que a partir deste tema ele desenvolva uma série de instruções e ensinamentos aqui apresentados no capítulo 19. Temos aqui instruções e diretrizes valiosíssimas. E Emmanuel deixa para cada um de nós a escolha de ler, interpretar, estudar, meditar e colocar ou não em prática as lições aqui apresentadas. Cada um de nós irá escolher o que fazer com esta lição. Se vou aproveitar ou se vou deixar para lá. Eu escolho. O tema, então, que ele elege para desenvolver o texto é o tema paciência. E engendra uma correlação entre o título da lição e o tema eleito. O título da lição é Conquista Íntima. E o tema eleito, paciência. Ou seja, a paciência será sempre e invariavelmente uma conquista íntima do espírito. Paciência nós conquistamos. Nós não compramos paciência.
nós não ganhamos paciência. A gente não recebe de graça a paciência de Deus ou de alguma entidade qualquer desse universo. Paciência é conquista do Espírito. E sendo uma conquista, toda conquista demanda vencer etapas, derrubar barreiras para chegar até o objeto de desejo daquela conquista. Conquistar é desejar ter algo que não tem, adquirir algo que ainda não tem, possuir algo que não tem. Então a conquista demanda um trajeto, uma caminhada, um percurso a ser percorrido. E nesse percurso, nessa trajetória, encontraremos inúmeros obstáculos que vão trabalhar para que desistamos da tal conquista. Imaginemos estes que desejam conquistar, vencer e chegar no topo do Everest, a montanha mais alta do planeta. Quantas etapas, quantas dificuldades, quantos processos precisam ser vencidos para que estes conquistadores, entre aspas, cheguem até o objeto de desejo, que é o topo da montanha. Quantos começam, quantos terminam? Quantas desistências não ocorrem durante este processo, esse percurso? Com a paciência ocorre o mesmo. Paciência se conquista através de um processo íntimo. Íntimo é o que há dentro de mim. Íntimo é o que eu guardo dentro de mim. E muitas pessoas imaginam que o que há dentro de mim está como se estivesse dentro de um cofre. Como se o meu íntimo fosse um cofre selado, onde ninguém tem acesso. Lê do engano. Lê do engano. Espíritos de alta hierarquia, com muita facilidade, eles têm acesso aos nossos íntimos. Não ocorre o mesmo com espíritos de evolução mediana. Todos que estão orbitando ao meu redor, estes não têm acesso ao meu íntimo. Mas espíritos de alta hierarquia, eles têm acesso ao meu íntimo. Como Deus também tem. Não há barreiras. Então o meu íntimo, ele é reservado em partes. Em partes, com relação a acesso externo. Mas eu tenho acesso pleno ao que há dentro de mim. E preciso me perguntar, o que há dentro de mim? O que eu guardo dentro de mim? Que virtudes e defeitos habitam no meu íntimo? Paciência é uma virtude. Essa virtude faz parte do meu caráter, personalidade, comportamento, da minha intimidade? Cada um responde a si. Porque a paciência é um traço do comportamento, do caráter, da personalidade de espíritos elevados. Eles são pacientes. Eles são tranquilos. Eles emanam uma paz, uma segurança. São elos que ligam a paciência, a paz, a tranquilidade. Mas são conquistas. E para se conquistar algo, eu preciso naturalmente de desejar conquistar algo. Desejar, eu desejo. Eu tenho vontade para chegar até o meu objetivo? Ou qualquer dificuldade já me deixa ali com menos vontade,
eu já fico desanimado rapidamente. Então eu preciso desejar, eu preciso ter boa vontade. Eu preciso perseverar na caminhada. Perseverar. Esse traço faz parte da minha personalidade e comportamento. Não iremos conquistar nada sem o desejo de ter, sem a vontade de chegar até lá, sem perseverar perante as vicissitudes e as dificuldades para atingir o objetivo. Notemos que todo esse processo pode nos melhorar se nós por ele entrarmos. A perseverança é ótima e deve ser cultivada dentro de nós. O desejo das coisas boas, o desejo do bem, deve ser cultivado dentro de nós. A vontade, a boa vontade, também é um item absolutamente imperioso na caminhada. Todos esses itens, se bem trabalhados no meu íntimo, proverão à minha caminhada evolutiva um avanço. E é disso que se trata este livro, nossas reflexões, nossos estudos, de prover o melhor para cada um de nós. Mas nós iremos escolher o que fazer com o que recebemos. Todos os estados enfermiços da alma, Emmanuel inicia a lição dizendo isso, se assemelham no fundo aos estados enfermiços do corpo. Eu tenho um corpo físico e um corpo espiritual. E ambos os corpos podem ficar enfermos. Eles podem ficar doentes. O meu corpo espiritual, o meu perispírito pode ficar doente, enfermo, na mesma proporção que o meu corpo físico, de vez em quando acaba ficando doente e enfermo. Quando eu estou aqui no plano físico e estou gripado, estou machucado, estou enfermo, eu procuro a medicina, os medicamentos físicos, o tratamento físico para o corpo físico. É o melhor caminho, natural. Mas pergunto, quando o meu corpo espiritual, meu perispírito, fica doente, qual é o medicamento para esse corpo? Não adianta. Se eu estou com uma enfermidade espiritual, procurar um médico em qualquer consultório deste planeta. Não vai dar certo. Medicamento físico para o corpo físico. Para o corpo espiritual, existem medicamentos de outras ordens. Sendo necessário verificar aonde está estacionada essa enfermidade. A minha enfermidade espiritual está estacionada no sentimento? Na emoção? No desejo? No instinto? Em qual desses pontos a enfermidade está asilada? É uma questão moral que está me deixando espiritualmente enfermo? Lembremos que precisamos nos conhecer. Homem, conhece-te a ti mesmo. Eu preciso entender dentro de mim aonde está asilada a questão que eu preciso trabalhar ela. Sou eu que preciso saber. Não adianta terceirizar. Não adianta buscar essas, entre aspas, curas em fugas de si mesmo. Vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai no terapeuta, vai na apometria, vai em qualquer lugar, exceto dentro de si. Procura sempre endereços fora de si. Não vai encontrar
nenhuma possibilidade. Porque quando eu me afasto de mim mesmo, eu estou trabalhando para que a enfermidade ganhe volume dentro de mim. Porque eu me afasto de dentro de mim. Eu não cuido de mim. Eu não cuido do meu espírito. Nós precisamos equilibrar a balança. Um corpo saudável e um espírito saudável. Desejos saudáveis no plano físico, desejos saudáveis no campo espiritual. É o equilíbrio preciso para uma caminhada sem grandes problemas. Porque problemas os teremos, são provas e testes. Mas podemos controlar isso, dominar isso, ter isso de uma outra maneira. E não a maneira sempre desequilibrada e desarmônica. Dualidade. Corpo físico, corpo espiritual. Solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura. A impaciência, que tantas vezes gera rixas inúteis, fato, né? Discussões inúteis são patrocinadas sempre pela impaciência. E nós estamos sempre na impermanência da paciência. Nós não permanecemos no ambiente da paciência, no campo da paciência. Nós não permanecemos. Nós estamos sempre na impermanência, caindo sempre na impaciência. Qual é a vacina? Qual é a vacina? Qual é o remédio para a impaciência? Vejamos. Impaciência pede o específico da calma. Há alguns meses, anos, na verdade, atrás, tivemos aí a questão do coronavírus, que num primeiro momento deixou o mundo de joelhos. E muitas pessoas desencarnaram, faleceram. Muitas. Mas veio a vacina. E tudo mudou. Voltamos a uma, entre aspas, normalidade. O coronavírus desapareceu? Não. Ele ainda existe. Mas a vacina fez com que a sua letalidade perdesse força. Hoje, vacinados que estamos, ao nos contagiar com esse vírus, ficaremos doentes, talvez um pouquinho mais doente, um pouquinho menos doente, mas nada grave. Porque o vírus foi dominado pela vacina. A impaciência é a mesma coisa. A calma é a vacina para a impaciência. Quando eu estou vacinado com a calma, é a vacina, a impaciência perde força dentro de mim. Ela não vai deixar de existir. Não vamos mudar da noite para o dia, não vamos mudar em uma semana. Não vamos. Mas podemos começar a mudar sempre, todos os dias um pouquinho. Então, quando todos os dias eu tomo a vacina da calma, eu faço com que a impaciência perca força dentro de mim. Impaciência por qualquer coisa. Não é apenas por um motivo. Porque quem é impaciente com tudo e todos. É um traço de comportamento que vai mudar a partir da instalação da calma no íntimo do homem. Eu defino qual é o tamanho de cada um dentro de mim. Qual é o tamanho da calma no meu íntimo? Qual é o tamanho? Desse tamanho. 2 centímetros. Qual é o tamanho da impaciência dentro de mim no meu íntimo? É de 10 metros. Então a impaciência vai sempre ser maior do que a calma.
Inverte. Dentro de mim eu dou 10 metros de calma para 2 centímetros de impaciência. Praticamente não vai existir impaciência. Porque o espaço que a calma ocupa no meu íntimo é muito maior. E o benefício é muito melhor também. Mas aí Emmanuel pergunta, como, porém, obter serenidade, calma, quietude, quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? O que é o impulso? O impulso é um traço do espírito que vem do instinto. O impulso é instintivo. Eu não domino. Então eu tenho um impulso do meu instinto. Instinto é aquele item básico do espírito, que está com o espírito desde que ele é criado. O instinto. Ele é muito forte. As raízes vão fundo dentro de nós. Se eu tenho o impulso por hábito, por vocação, já está aí muito claro, como um raio-x, que eu ainda sou um espírito muito atrasado. Muito atrasado. Porque o impulso é um hábito, uma vocação, um instinto muito forte dentro de mim. E quando o instinto é muito forte dentro de mim, a razão é muito fraca dentro de mim. Nós temos dentro de nós a razão e o instinto. Eles estão em lados opostos. E quando um domina, o outro é subjugado. Eu preciso ter cuidado com isso. Porque o instinto é como um cavalo selvagem. Cavalo que nasceu e foi criado na natureza, livre e solto. Tenta você montar num cavalo desse. Não consegue. Peguemos esses que vivem, boiadeiros, cavaleiros, que dominam cavalos. Coloquemos eles para tentar dominar um cavalo selvagem. Não vão conseguir. Porque o estado do cavalo selvagem é bruto, é do instinto. Está enraizado. E para domar um cavalo selvagem demanda muito esforço, muito tempo, muita paciência, perseverança e boa vontade. Já falamos isso no começo do vídeo. O instinto, o impulso, é a mesma coisa. É um cavalo selvagem. Que eu preciso dominar. Porque a impulsividade, a impaciência, é um estado enfermiço da alma. Todos os que apresentam esse tipo de comportamento são enfermos. Estão enfermos. Porque a razão não domina perante o instinto. Aqui há uma maneira de começar a mudar essa questão. Quando nós vamos para a aula e vamos numa escola, um professor nos é apresentado, nós sentamos na cadeira e observamos o professor para aprender. Emmanuel diz, façamos o mesmo. Coloquemos a emotividade, está no campo da emoção, está no campo do espírito. Coloquemos a emotividade na cadeira do raciocínio. Coloquemos a emotividade subjugada pelo raciocínio, pela razão. A razão ponderando acima da emoção. Tudo começa a mudar.
Se a emoção domina, se o instinto domina, fala mais alto dentro de mim, eu sou como um cavalo selvagem. Se a racionalidade, se a razão falam mais alto, eu começo a controlar os meus instintos e emoções. Tudo fica mais fácil e a caminhada fica menos tumultuada. Porque a emotividade com o instinto é tragédia. Junta emotividade com instinto é tragédia. Pega uma mulher ciumenta, um homem ciumento, que não pensa, não raciocina, não usa a razão. O que acontece? Tragédia. É só abrir qualquer jornal aí que você vai ver o que acontece com casos entre casais onde os ciúmes, que é um traço de emotividade, impulsividade e instinto, fala mais alto. A emotividade com a razão é o educar necessário a cada um de nós. Há uma grande diferença entre essas duas questões. Emotividade com instinto é tragédia. Emotividade com a razão é a educação do espírito. Emmanuel nos diz, não sou eu não. Está aqui, ó. Necessária renovação a partir dessas escolhas bem feitas, a renovação dos sentidos, das emoções, colocando a razão acima da emoção. Mas o que é a paciência? Precisamos entender. Já caminhamos pela questão do instinto, da razão, da emoção, da impaciência, mas o que é a paciência? O que é a paciência? Qualidade de quem suporta problemas ou incômodos. Qualidade de quem suporta problemas ou incômodos sem queixas nem revoltas. Esse significado, essa explicação, derruba todos aqueles que batem no peito e dizem, eu sou paciente. Paciente é aquele que suporta problemas e incômodos sem queixa nem revolta. Você conhece alguém assim? Que não se queixa e que não se revolta? Difícil, né? Porque de ordinário, de comum, é o contrário que ocorre. O contrário. O comum é não suportarmos problemas, não suportarmos incômodos, não suportarmos, e nos queixarmos e nos revoltarmos. Por isso que a impaciência dentro de nós é um traço de raiz profunda no comportamento. Porque nós descambamos rapidamente, mas rapidamente para a queixa e a revolta. E não suportamos incômodos e problemas, não suportamos. Não seremos pacientes. Princípios de fraternidade, de amor, precisam ser aplicados para que conquistemos a paciência. Princípios fraternais. Mas o que é a fraternidade? É a solidariedade entre irmãos. Temos isso? Não. A nossa solidariedade, ela é sempre muito bem pensada e calculada. Eu sou solidário com esse, com aquele, mas com aquele outro não. Não, porque ele me fez mal.
Ele me agrediu, ele me machucou, ele me roubou, ele me traiu. Com ele eu não vou ser fraternal nem solidário. Não serei. Ah, mas com outro ali que sempre me cumprimentou, tem uma cara de bonzinho, ele fala, a voz dele é mansa, né? Ah, com ele eu sou solidário, se ele precisar eu estou aqui. Notemos então os traços equivocados que nós trazemos dentro de nós. Fraternidade é harmonia entre os homens. A sociedade não é harmônica, porque não há fraternidade. Perceberemos, e aqui vem um alerta, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio, turvar é perturbar, obscurecer, escurecer, turbar, tumultuar. Então, todo momento de dificuldade, de preocupação, de perturbação, de turvação, de desequilíbrio, é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Quando lá na escola a gente tinha a data da prova marcada, vai ser quinta-feira, 8h30, prova de Química. Sexta-feira, 10 horas, prova de Matemática. Então essas provas têm dia e data para acontecer. Na nossa caminhada, no plano físico ou no plano espiritual, as provas, os testes não têm data nem hora, tampouco dia para acontecer. Não tem. Ocorrerão quando nós menos as esperarem chegar. E elas vêm e dão assim, ó, aquela rasteira assim, ó, pum, igual no judô. E aí vira a gente do avesso. Vem o teste para avaliar o nosso próprio aproveitamento. Mas é aproveitamento do quê? Das oportunidades que surgem diariamente. Oportunidade de todas as situações que ocorrem minuto a minuto em nossas vidas. Um dia é composto por 24 horas, que é composto de N minutos. Cada segundo vale. E o que eu estou fazendo a cada segundo? Eu já estou aqui há mais de 30 minutos meditando sobre essa lição. 30 minutos voltados para essa lição. Na mesma situação em que existem outras pessoas que estão há mais de 30 minutos fazendo outras coisas. Cada um faz o que quer, responde pelo que faz. Aproveitamento dos segundos que eu estou tendo todos os dias. Aprenderemos, por fim, se nós, nesses processos de oportunidade, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, colocarmos a boa vontade, o desejo, a temperança, a fraternidade, a harmonia, o amor, a calma, colocarmos tudo isso em nossas vidas, aprenderemos, por fim, que quando recebermos crítica, estamos convocados a demonstrar benevolência. Quando alguém me critica, eu tenho que devolver a benevolência. É o outro lado da moeda. O que Jesus disse? Quando alguém bater na sua face direita, oferece a esquerda. É o outro lado da face. Quando alguém te critica, devolva a ele a benevolência, o outro lado da face da moeda. Quando alguém nos censura, devemos exercer a bondade. O que é a bondade? É o bem, é o perdão, é a indulgência, é o esquecimento da censura, é o esquecimento da crítica. Vejamos os traços de comportamento e onde podemos melhorar o que há dentro de nós. Frente ao pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. É o outro lado da face. Pessimismo
esperança. Peguemos uma pessoa que caminha há 20, 30, 40, 50 anos com o pessimismo nas costas. É uma boa caminhada? Ela construiu uma belíssima edificação em termos espirituais? Não. Peguemos agora uma pessoa que caminhou 20, 30, 40, 50 anos na esperança. Naturalmente que a edificação, o percurso, a trajetória percorrida é diferente. Muito melhor, mais iluminada, mais elevada, mais feliz, mais esperançosa. De novo, eu vou escolher o que fazer com o que aqui está escrito. Se eu quero para a minha vida pessimismo ou esperança. Se eu quero crítica ou eu quero benevolência. Se eu quero censura ou eu quero bondade. O que sai da minha boca? Eu escolho. Ante a condenação, somos indicados à bênção. Abençoa quem te condena. Jesus disse, orai por aqueles que vos odeiam, que vos condenam, que vos xingam, que vos prejudicam. Tudo isso é a bênção, oração é a bênção. Imperioso pensar no bem, renteando qualquer aparência do mal. Sempre o bem ao invés do mal. Boa vontade com alguém, tenhamos sempre a partir do bem. Complacência com todos é a benevolência. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, mais duas virtudes que eu preciso me perguntar, eu tenho dentro de mim? Compreensão eu tenho? Quando me criticam, eu tenho compreensão? Quando me julgam, eu tenho compreensão? Quando me abandonam, eu tenho compreensão? E tolerância? Qual é o meu nível, o meu limite de tolerância? Porque a tolerância está intimamente ligado com a impaciência. Quanto mais tolerante, mais paciente. Menos tolerante, menos paciente, mais impaciente. Tolerância e paciência, podemos dizer que são irmãos. Ou a tolerância é filha da paciência. Se nós nos entregamos com sinceridade, e agora eu vou até fechar o livro, já que estamos caminhando para o final da lição. Sinceridade. Sinceridade é sinônimo de verdade. Pergunte-se agora, eu sou sincero? Não com o mundo, comigo mesmo. Olhando no espelho, eu comigo mesmo, eu sou sincero comigo? Ou eu sou falso e mentiroso comigo mesmo? Porque o que eu sou comigo, eu sou com os outros. Não há, então, como fugir desta pergunta. Cada um precisa fazer essa pergunta a si mesmo. Estaremos em aula profícua para aquisição de valores eternos no terreno do Espírito. Terreno do Espírito. Estamos falando aqui de questões espirituais do Espírito. Nada a ver com religião. Mas com o nosso futuro espiritual, com o nosso amanhã. Que são os valores eternos. São as virtudes que habitam ou não o meu íntimo. E por fim, é assim que em matéria de paciência, se a paciência nos foge, e ela sempre nos foge, urge reconhecer que perante circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la,
sempre é o momento, a hora, o minuto e o segundo de conquistar a tal da paciência. Mas eu só conquisto o que eu desejo. Correto? Concorda? Se eu não desejo, eu não vou correr atrás. Eu preciso eleger o meu objeto de conquista. Eu quero a paciência. Eu quero. Eu preciso. É vital ter a paciência para um futuro melhor. Então eu preciso. É um objeto de conquista. Então eu vou, etapa a etapa, derrubando as barreiras, as dificuldades, tudo que me impede para chegar até ela. É uma subida, claro que é uma subida. A paciência está no topo. E eu tenho que ir passo a passo, escalar essa montanha. Montanha da paciência. Cada momento escalado no qual eu avanço para o topo, eu estou trazendo mais paciência para dentro de mim. Eu quero, eu desejo. É escolha e cada um tem que escolher por si próprio. O rumo está traçado a partir das lições aqui. Será sempre o rumo certo, que possamos refletir. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.